Oi, eu sou Fernando Arede e vamos fazer uma reflexão em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 21. Então a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob os cuidados da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé em Cristo Jesus, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Jesus, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aqui estamos entendendo que toda a lei, toda a preparação da lei chegou para que houvesse início de mudança. Mas o homem, por mais que tentasse praticar a lei, não conseguia fazê-lo de maneira integral, perfeita, conforme era requerido. E é bom lembrar que antes da lei existia um compromisso, existia uma promessa entre Deus e Abraão. Após 430 anos chegou a lei. E a lei veio para fazer a mudança. Mudança essa que não mudou. A lei mais justificou que o homem não consegue praticar o que está sendo requerido pelo Senhor. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Errava sempre. E por mais que acertasse, um pouco na frente, errava. Foi um período curioso, mas um período de aprendizado. A lei não é maldita. A lei é bendita no sentido de santidade. Porque quem viver pela lei, quem praticar a lei, tem uma vida santificada, plenamente santificada. Mas como foi impossível para o homem viver a lei, ficou evidenciado que o homem vive no pecado. E por mais que ele entenda, não peco tanto, ainda assim vamos encontrar um ou outro pecado. E o pecado ganhou espaço e autoridade na vida do homem, até que foi a obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus foi plena, absoluta. Ele não somente cumpriu a lei, foi o único que cumpriu a lei e intercedeu por todos nós, se oferecendo como holocausto pelas nossas vidas. Ressuscitou e hoje está à destra do Deus Altíssimo. Ele é o verdadeiro remidor. Aqui entrou um padrão até o fim dos tempos. Aquele que crer em Cristo como seu Salvador, este está salvo. Aquele que cumprir a lei, por mais que se esforce, só vai se encontrar em erros. Porém, algumas pessoas que são religiosas tentam cumprir a fé e, em parte, tentam cumprir a lei. Na verdade, a fé me leva ao cumprimento natural de tudo que a lei exige,
pela própria ação viva do Espírito Santo que habita em mim. Porque quando eu me converto a Cristo Jesus, também recebo o selo do Espírito Santo. O reino de Deus chegou a nós pelo poder do Espírito Santo e ele habita em nós e ele vai nos ensinando qual a grandeza, a dimensão absoluta do amor. Então nós temos a fé que atua pelo amor. O amor é ensinado pelo poder vivo do Espírito Santo e pelo seu fruto. Nós somos os seus representantes. E cada dia vamos aprendendo mais e mais, errando e acertando, mas nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. E possivelmente aqueles que querem mesmo e seguem com firmeza uma obediência à fé em Cristo e uma consagração ao Santíssimo Espírito, esses realmente amadurecem e dão exemplo fiel de um cristão, aquele que segue Cristo. Então nós somos chamados pela fé para andar na fé. E muitos que ainda cumprem conceitos e preconceitos e regras e normas, estes não alcançarão salvação alguma, porque a lei mostra os meus erros. Antes da lei chegar, eu nem sabia o que eram os pecados. Mas quando a lei chegou, ficou evidenciado que isto e aquilo outro eram ações de pecado. Então, a lei mostrou o pecado, evidenciou o pecado, e ficou cada vez mais difícil para o homem viver segundo a lei. Tornou-se frustrante, mas ao mesmo tempo elucidou, iluminou o que o homem precisa. Cristo veio para fazer esta diferença. Alguém me perguntou, mas aquelas pessoas, antes que Cristo viesse, como eles se salvaram? Eu tenho para mim que aqueles judeus que criam no Messias que viria, acreditavam no seu Redentor que viria, também foram salvos pela fé no Cristo que viria. Assim como nós cremos no Cristo que veio. Porque Jesus esteve na terra 33 anos e meio, mais ou menos. Eu não tenho uma data precisa, mas é isto. E antes de Cristo, eu tenho para mim que muitos foram salvos pela fé no Cristo que viria. E hoje eu creio que muitos são salvos e ainda serão salvos pela fé no Cristo que veio. Porque Ele é o remidor, o Salvador. E naturalmente a santificação vai acontecendo pela própria obra interior do Espírito Santo dentro de nós. Assim, começamos pelo entendimento, pelas regras, mas começamos também, logo em seguida, continuamos andando pela fé, pela graça. E a manifestação do Evangelho é viva e eficaz. Fé no Redentor que nos dá não somente a vida eterna, a salvação, mas pelo poder vivo do Espírito Santo nos concede a santificação, o selo e o penhor da salvação. Em Cristo toda a honra, glória e louvor, pelo Espírito Santo, ao Deus Altíssimo. Amém.